Olá, pessoal. Meu nome é Gisele, eu sou professora e essa é mais uma aula de biologia. Hoje nós vamos falar sobre o sistema nervoso. Quais são suas células, o que são neurotransmissores, como funciona a memória e a aprendizagem. Nós já vimos que o sistema nervoso ele tem algumas funções, como ajustar o organismo do animal ao ambiente, perceber e identificar as condições ambientais externas e as condições internas do organismo. Por exemplo, a dor é uma condição interna. Se está frio, se eu estou com fome, também são formas de perceber e identificar condições ambientais externas. Ajustar o organismo do animal ao ambiente significa, por exemplo, ajustar a minha temperatura, reduzir uma situação de estresse. O sistema nervoso, ele se localiza em todo o corpo. Os nervos se encarregam de espalhar e captar informação nervosa. Mas o que é um nervo? Um nervo é um conjunto de neurônios que se ligam, que formam uma fibra nervosa. O neurônio é essa estrutura que vocês estão vendo, essa imagem que vocês estão vendo. Ela é uma célula super especializada e tem essa aparência. Existem 3 tipos de neurônios: os sensoriais, que vão dar as nossas sensações, os motores, que vão fazer com que haja movimento, e os interneurônios, que vão trabalhar entre uma função e outra. Então, o neurônio ele é formado por essa cabeça, onde tem o corpo, chamado de corpo celular, onde tem o núcleo e as organelas, prolongamentos da membrana plasmática, que são os dendritos, e essa cauda, que é chamada de axônio. O axônio ele é protegido por células ricas em lipídios, chamadas de bainha de mielina. E tem terminações nervosas, que é chamada de terminal de transmissão. A sinapse nervosa é a comunicação entre um neurônio e outro. É através da sinapse que ocorre a transferência dessa comunicação, ocorre essa comunicação. A célula nervosa que transmite o sinal é chamada de célula pré-sináptica, enquanto que o recebe é chamado de neurônio pós-sináptico. E os neurônios eles não se tocam. Entre eles há uma fenda, chamada de fenda sináptica, onde é transmitida uma substância química chamada de neurotransmissor. Ou ocorre uma junção entre eles, uma junção comunicante, e aí essa transmissão chama-se de transmissão física, ou sinapse física. A mais comum é a neurotransmissora, a sinapse química. E a gente vai entender como é que esses neurônios se comunicam, como é que ocorre essa comunicação. Então, está aqui uma imagem, o neurônio pré-sináptico, do lado esquerdo, ele recebe a informação, certo? Por exemplo, eu aperto a mão de alguém, essa pressão provoca uma modificação dentro da célula. E essa modificação é passada do corpo celular para o axônio, e no final do axônio ela libera informações químicas, que são os neurotransmissores, que vai para o próximo neurônio e que passa para o próximo até chegar no centro nervoso, que é o sistema nervoso central. É assim que ocorre a propagação do impulso nervoso. Corpo celular, dendritos recebem informação, passam para o corpo celular, que passam para o axônio, que liberam o neurotransmissor, que passam para o dendrito da célula seguinte, que passa para o corpo celular, que passa para o axônio e assim sucessivamente. A sinapse nervosa ocorre com uma rapidez imensa, porque é necessário que haja uma rapidez de resposta. Então, a mais comum, como eu falei, é a sinapse química. Então, imagine que está aqui o finalzinho do axônio de um neurônio, ele recebe a informação, produz essas substâncias, chamadas de neurotransmissoras, e liberam ela para o próximo neurônio. Então, ela recebe um sinal, produz um sinal químico aqui, que é uma substância química, né, que é o neurotransmissor, e esse neurotransmissor chega na próxima célula e excita ela. Ou seja, ela passa a receber aquela informação. Isso, gente, em milionésimos de segundos. É muito rápida a informação nervosa. Existem vários tipos de neurotransmissores.
Entre eles, eu destaquei alguns que provocam algumas reações que a gente já conhece. Então, a dopamina reduz a ansiedade, melhora o ânimo e a energia e motivação. A serotonina, por sua vez, ele aumenta a capacidade de decisão. Quando você toma uma decisão, serotonina no cérebro. A melatonina melhora a qualidade do sono. A noradrenalina reduz o estresse, melhora o foco e a capacidade de pensar. A ocitocina, ela proporciona bons sentimentos como amor, conexão, confiança. É o hormônio dos apaixonados, né? O GABA reduz a ansiedade e aumenta o relaxamento. Ele é produzido principalmente quando a gente medita e respira. A endorfina é o hormônio que reduz a dor, a depressão e aumenta a sensação de felicidade. E ele é produzido quando a gente tem contato com a natureza, com algum animal, né? Contato com chocolate, quando a gente come chocolate, na hora do sexo, do prazer também, né? A noradrenalina, que eu falei para vocês que reduzem o estresse e melhora o foco, ela é produzida principalmente quando a gente tem alguma massagem ou faz exercícios físicos. A melatonina, tomando sol, né? E a serotonina, vendo o lado bom das coisas, otimismo. Algumas pessoas desenvolvem a serotonina ouvindo bons conselhos, ouvindo meditação. A dopamina, por sua vez, quando a gente é grato por alguma coisa, quando a gente comemora, e exercício físico. Então, uma vida saudável promove a produção de bons neurotransmissores, ou seja, a nossa capacidade de aprender depende disso também. E a aprendizagem? Como é que a gente aprende? Então, o aprendizado é a aquisição de novos conhecimentos. Então, quando você conhece alguém novo, quando você aprende uma nova habilidade, quando você aprende a cozinhar, a fazer crochê, quando você aprende a andar de bicicleta, quando você aprende a mexer num novo aplicativo, tudo isso é aprendizagem. E a memória é o processo pelo qual esses conhecimentos são codificados, armazenados e a gente lembra desses conhecimentos. Então, por exemplo, eu passo muito tempo sem escrever, mas quando eu vou escrever, eu sei escrever, porque aquilo está memorizado. Eu passo muito tempo sem andar de bicicleta, mas quando eu ando novamente, eu já sei. Então, porque isso foi memorizado. A memória é a retenção de algo que a gente aprendeu, retenção de aprendizado. Existem dois tipos de memórias. A memória a curto prazo, que ela dura muito pouco e também é armazenada em pouquíssimo tempo, porque o espaço é pequeno. E a memória a longo prazo, que ela dura ilimitadamente. E também a quantidade é ilimitada. Então, como é que acontece? Então, imaginem que eu recebi uma informação, eu guardo ela a princípio na memória a curto prazo. Se ela se torna muito importante, ou se eu tenho que lembrar dela várias vezes, ou seja, se eu repito ela, ou me traz uma emoção muito forte, essa memória a curto prazo automaticamente vai para a memória a longo prazo, durante o sono. Então, olha a importância de dormir bem. Então, não sei se vocês já assistiram um filme chamado de 50 First Dates, que é com o Adam Sandler, e o nome em português dele eu esqueci. Olha aí, não tá na minha memória a longo prazo. Mentira, tá sim, só não tô conseguindo conectar. Ele é uma história de uma menina que sofreu um acidente e ela tem dificuldade de lembrar o que se passou no dia anterior. Então ela dorme e esquece. E aí ele faz com que ela se apaixone por ele todos os dias. Então a memória a longo prazo dela não existe, porque ela sofreu um acidente e perdeu. Então ela só lembra do que ela sofreu antes do acidente. Então ela tem a memória a curto prazo, o dia todo ela sabe quem é o cara, lembra do beijo, lembra de tudo, mas quando ela dorme ela esquece. Então a memória a longo prazo ela só é adquirida quando a gente dorme ou quando aquela emoção é muito forte, né? Ou quando a gente repete ela muitas vezes. A memória, como eu falei, é uma assimilação de imagens, diálogos, movimentos, cheiros, e eles são captados pelos sentidos. Então a gente capta com o olhar, né, com a visão, com a audição, nos sons, com o paladar, no gosto, ou com a sensação de cheiro. Então, ou com a nossa pele, né, com o tato. Então, à medida que a gente sente
esses sentidos, né, eles são armazenados no nosso cérebro. Se esse armazenamento, ele ocorre através dos neurônios, de um vai passando para o outro, que vai passando para o outro, que chega ao nosso cérebro, a um lugar chamado de hipocampo. Esse hipocampo é a nossa memória a curto prazo. Você usa rápido e esquece em seguida. Para essa memória a curto prazo ser guardada, vocês já entenderam, já viram, que ela tem que passar para o córtex cerebral, ou seja, ela tem que virar memória a longo prazo. Por exemplo, alguém me fala o número de um telefone, eu disco e falo com alguém. Memória a curto prazo. Quando eu desliguei a ligação, eu nem lembro mais o número. Então, se eu quiser guardar esse número, eu repito ele novamente, olho ele novamente, decoro. Né? Parece com o telefone do meu irmão, ou parece com o telefone do meu pai, certo? Então, quando você faz isso, você associa e ela automaticamente vai para a memória a longo prazo. Como eu falei, quero lembrar do número do telefone, como eu faço? É preciso converter em memória a longo prazo. As memórias de longa duração são memórias de curta duração que recebem um tratamento VIP, ou seja, elas são sinalizadas que precisam ser guardadas. Lembrando como é que a gente lembra que precisa ser guardado. Ela vem ao longo de uma emoção, ou ela vem com um significado grande para você, ou você aprendeu e aquilo despertou algo em você. Então, a memória, ela precisa ter algum significado. Quanto mais extensa e bem enraizada for a rede de neurônios, mais fácil é o acesso ao caminho depois. Então, se eu conheci você e aquilo despertou algo em mim, quando eu ver novamente, eu vou lembrar. E aí, novamente. Por que os professores lembram dos maus alunos, por exemplo? Porque eles despertam algo no professor. Por que o professor lembra dos bons alunos? Porque aquilo desperta algo no professor. Né? Então, por que vocês lembram dos bons professores? Porque aquilo desperta algo em você. Então, se algum sentimento é associado à emoção, ela é guardada para sempre. E aprender requer repetições para enraizar essa informação. Então, eu tenho dificuldade de aprender matemática. Como é que eu vou aprender matemática? Eu vou aprender matemática fazendo várias vezes aquele mesmo cálculo, ou associando ele a uma situação cotidiana, certo? Então, isso é o que vai fazer com que você aprenda. No lobo frontal, que fica na frente do nosso cérebro, ele é tão complexo e frágil. Então, a memória a curto prazo e de longo prazo se completam para formar aquilo que a gente chama de raciocínio. Então, imaginem que eu estou aqui falando com vocês, eu estou tirando a minha memória a longo prazo que eu aprendi sobre esse assunto, trazendo para o lobo frontal do meu cérebro e explicando para vocês. Então, é o nosso cérebro que define o que fica e o que sai, o que é memória e o que é esquecimento. Se o córtex receber sinais fortes, como eu falei para vocês, como a atenção, motivação, as emoções, ele vai guardar essas informações. Caso não, ele esquece. Então, quando a memória está carregada de emoções, hormônios, neurotransmissores que se indicam que é algo muito importante, ela recebe aquele tratamento VIP e você guarda a informação. Então, o aprendizado, como eu falei para vocês, requer atenção e foco. Se eu estou assistindo a aula pensando em outra coisa, mexendo no celular, né, isso vai fazer com que eu não aprenda, com que eu não preste atenção e que eu não aprenda. Meu cérebro vai entender que aquilo não é importante. Como eu falei, o aprendizado está ligado às emoções. Então, se um professor usa uma linguagem que você entende e desperta a sua motivação, sua aprendizagem vai ser mais fácil. Enquanto que outro professor que não desperta as suas emoções, que não desperta o seu interesse, vai ser difícil você aprender aquilo. Então, a repetição e a forma com que se aprende é a chave para se aprender bem. Tem esse gráfico aqui, que é a pirâmide de aprendizagem de William Glasser, e é para vocês entenderem como é importante a forma de aprendizado. Então, quando a gente lê uma coisa, a gente aprende de cerca de 10% daquilo. Quando a gente ouve, a gente aprende mais 20%. Então, imaginem que uma aula presencial, ela junta 10 mais 20. Quando a gente observa uma coisa, por exemplo, um experimento, a gente usa mais 30. Quando a gente vê e ouve, 50%. Quando a gente discute com outras pessoas, ou seja, a gente relata, numera, repete, debate, nomeia, define, a gente aprende 70% do que a gente viu.
Quando a gente escreve, olha aí a importância de fazer anotações. Interpreta, traduz, expressa, revisa, identifica, comunica, amplia, demonstra, pratica, a gente aprende 80% daquele conteúdo. E quando a gente ensina aos outros, a gente grava 95%. E é por isso que às vezes as pessoas perguntam, professor, como é que você sabe tanto? Porque eu explico isso todos os dias. Então, quando você explica isso, resume, estrutura em mapas conceituais, por exemplo, ilustra aquilo com um desenho, 95% do aprendizado fica na sua cabeça. Então, olha aí uma dica de como aprender melhor. Como exercitar o meu cérebro, então? Como é que, eu tenho um cérebro lento, eu não aprendo com facilidade, eu não gosto de aprender. Então, aprendendo algo novo, aprender algo diferente é uma das maneiras mais simples de treinar o cérebro. Então, por exemplo, aprenda a escrever com a mão esquerda, aprenda a chutar com a perna direita, caso você seja canhoto, aprenda um novo idioma, aprenda a desenhar, aprenda a costurar. Então, essas coisas exercitam o seu cérebro. Se você contar uma história que você lembra, você também exercita seu cérebro. Os quebra-cabeças são importantíssimos nessa questão. Os quebra-cabeças, aqueles joguinhos que são de jogos de memórias, caça-palavras, numerox, são ótimas ferramentas para exercitar seu cérebro. Experimentar bebidas e comidas com sabores diferentes também exercita seu cérebro. Sentir a areia da praia ou a grama também é uma forma de você aprender novas situações. Ler regularmente. É sabido que as pessoas que leem têm um vocabulário melhor, têm uma memória melhor, se comunicam melhor. Fechar os olhos e conseguir se concentrar é outra forma, e tá aí a meditação, gente. A meditação é algo muito legal. Praticar um esporte, seja ele qual for. Ouvir uma música também é ótimo. E viajar. Viajar é uma ótima forma de você exercitar o seu cérebro, porque você está conhecendo situações novas, pessoas novas, sabores novos. Então, são dicas aí de como exercitar o seu cérebro. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Problemas da aprendizagem. Existem pessoas que têm dificuldade de aprender algumas coisas, alguns assuntos, ou cálculos, leitura, enfim. A gente diz que essas pessoas têm problemas de aprendizagem. Existem alguns tipos de problemas de aprendizagem. Então, eu vou citar 4. A dislexia, que é a dificuldade em ler e escrever. Lembrando, pessoal, que esses problemas, eles vêm de um problema nervoso, não é algo que a pessoa desenvolve ao longo da vida. Então, a dislexia, ela tem uma dificuldade em ler e escrever. As pessoas com dislexia têm atraso no aprendizado da leitura e da fala. Geralmente, as crianças aprendem a falar muito tarde, leem muito tarde, elas têm muita dificuldade em memorizar palavras, regras ortográficas, conceitos, e por isso ela vai ter falta de atenção. Então, geralmente, aquele aluno que não é bom, ele pode ter algum problema. A descalculia é uma dificuldade para aprender e assimilar regras relacionadas à matemática. Portadores deste transtorno possuem sérios problemas em realizar operações com relação a números, dificuldade de ler símbolos matemáticos, operar cálculos numéricos e realizar operações mentais e escritas. Então, aquelas pessoas que resolvem um problema com um pulo, problema matemático rápido, não têm descalculia. A disgrafia é um distúrbio que dificulta a percepção e a capacidade de escrita dos indivíduos, levando a portadores que frequentemente cometem erros ortográficos, a disgrafia. Já a dislexia, como eu falei, ele tem dificuldade de aprender. E o TDAH, que vocês já devem ter ouvido falar, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, é um transtorno que é muito comum no nosso dia a dia. E muitas pessoas têm e não sabem. E a gente geralmente associa um aluno ruim a uma pessoa burra. E aí ela não é assim, é porque ela tem um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Então, geralmente, ela tem desatenção com situações de cotidiano, então ela é meio aérea, dificuldade para seguir instruções e finalizar o que devia, aquelas pessoas que não têm foco, não ter paciência em esperar o outro terminar as atividades e querer passar na frente,
Ficar distraído por estímulos externos, por exemplo, passa um avião, a pessoa esquece o que está fazendo, né? Ou ouve uma pessoa falando e esquece o que está digitando. Não preste atenção ao que se passa no contexto que está inserido. Perde objetos com facilidade. Bate mão e pés quando precisa ficar parado, a pessoa fica inquieta. Não se familiariza com atividades que peçam raciocínio ou atenção, atividades que necessitam de esforço mental. Levanta-se da cadeira a todo instante, a pessoa é inquieta. Então, o psicólogo, o psiquiatra, ele detecta que a pessoa tem TDAH, e isso é tratável com medicamentos, com atendimento psicológico, e aí a pessoa melhora bastante. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até mais.